O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a Sagrada Escritura é uma grande história da salvação. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, uma vez que ambos os testamentos se realizam e o Novo Testamento é a plenitude do Antigo. Hoje, por exemplo, nós vemos grande parte dessa história da salvação. Vejam só, o texto que é narrado na primeira leitura é do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. E o contexto é o seguinte: Deus queria que o povo de Israel não tivesse nem reis, nem presidentes, nada disso. Deus mesmo governaria o povo. Mas o povo de Israel, olhando as nações vizinhas, quis ter um rei. Então Deus, cedendo à dureza do coração, em lugar de uma teocracia, onde Deus governaria, colocou uma monarquia, onde os homens governariam. Mas Deus não gostou dessa atitude. Mas tudo bem, cedeu, e então começou um sistema, a partir de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Depois veio Davi, nós estamos aí no ano 1000 a.C., o reinado de Davi. Depois veio Salomão, mais ou menos no ano 900 a.C. E depois Salomão teve 2 filhos, Roboão e Jeroboão. Esses 2 filhos de Salomão não governaram corretamente. Como tampouco Saul tinha governado corretamente, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, e Salomão foi mais ou menos. Começou bem com a sabedoria e terminou na tolice. Isso atestam as Escrituras. Quando chegam os 2 filhos de Salomão, esses começam pela tolice e terminam na tolice, porque o reino se divide. Então, o país unificado de Israel se divide em Reino do Norte, cuja capital é Samaria, e Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. Ambos os reinos, era um reino único, né? Agora está dividido. Ambos os reinos não observam a palavra de Deus como Deus quis. Então, Deus
utiliza as nações pagãs para serem chicotes, para castigar o seu povo desobediente. Então vejam, no ano 722, Deus permite que o reino da Assíria massacre o reino do norte. Aquilo foi terrível, foi devastador. E a leitura de hoje, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 36, é a narração de como Jerusalém foi destruída pelo reino da Babilônia, cujo rei se chamava Nabucodonosor. Então, primeiro, o norte foi castigado pelos assírios. Agora o sul é castigado pelos babilônios, por Nabucodonosor. Até aqui é o contexto que nós vemos através do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. E esse contexto é tremendo, por quê? Porque quando os babilônios chegam, eles furam os olhos do rei, levam o rei Joaquim para a Babilônia, levam o profeta Jeremias, toda a elite do povo de Jerusalém é levada e ficam apenas uns poucos em Jerusalém, evidentemente como escravos da Babilônia. Foi tão devastador aquilo para Jerusalém, a partir do ano 587 a.C., que Babilônia vai ser sempre considerada como a nação mais terrível para o povo de Israel, semelhante ao que foram os alemães no tempo do nazismo. Quando vocês leem o livro do Apocalipse de São João, vocês observam que lá quem vai cair é Babilônia. Roma vai ser comparada com Babilônia, porque Babilônia foi tão terrível que qualquer nação que seja chicote de Deus vai ser comparada com a Babilônia. Se vocês leram o Apocalipse, vão ver lá: caiu Babilônia, a grande, a chefe das prostitutas. Expressões como estas aparecerão no livro do Apocalipse. Tudo contra a Babilônia, porque a Babilônia foi o chicote de Deus para castigar o seu povo santo, não tão santo, porque exatamente pelos seus pecados Deus usou a chibata. Vocês estavam na missa no domingo passado e vocês escutaram João capítulo 2, quando Jesus entra com um chicote no templo de Jerusalém, expulsando os vendedores do templo, não é? Pois hoje o chicote se chama Babilônia. Babilônia foi um castigo. Deus, eu vou dizer dessa maneira, tá? Deus castigou o seu povo. Não dá para diminuir na expressão verbal. Deus castigou o seu povo. Mas é interessante que Deus use Babilônia como chicote. E às vezes eu fico pensando o seguinte: o Brasil, as nações do Ocidente, já foram católicas. Até o ano 1963, este país era 94% católico. Hoje em dia nós somos menos de 50%. Menos. E vocês sabem muito bem que a qualidade desses menos de 50% católicos não é lá grande coisa. Não nos destacamos pela fidelidade às leis de Deus. A gente pode fazer uma análise interessante. Vocês observaram que a Europa cristã, a Europa católica de outros tempos, está sendo invadida pelos muçulmanos? Os muçulmanos estão tomando de conta da Europa. Enquanto os católicos, por exemplo, seja na Europa e aqui no Brasil também, hein? Aqui no Brasil, a média de filhos, sei lá, 2,2, 1,9, 2,3 filhos por família. Na Europa é pior. Só que muçulmano tem 10 filhos, 12 filhos. Bastam algumas décadas para que eles sejam a maioria. Não precisa nem guerra, basta ter filhos. Olhando desde um ponto de vista meramente humana, talvez o chicote de Deus para as nações que outro tempo eram cristãs seja o islamismo.
talvez seja o novo chicote de Deus para que aprendamos, para que os católicos sejam mais generosos, por exemplo, para ter filhos. Porque uma nação não se sustenta com um número tão baixo de natalidade. A França, a filha primogênita da Igreja Católica, porque foi a primeira nação bárbara que se converteu em peso à fé católica, acaba de colocar o aborto na sua Constituição, o que significa, na prática, que um médico não poderia fazer objeção de consciência, o que é terrível para um médico católico. Tremendo. É uma filha apóstata. Rasgou a certidão do seu batismo. Isso, infelizmente, tem acontecido com as nações, com os povos. As leis que se proclamam neste país não se destacam por estar penetradas do Evangelho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aqui, como somos menos de 50%, a gente ainda consegue fazer alguma resistência. Até quando? Talvez o novo chicote de Deus seja o islamismo. É uma tese que eu aventuro falar perante vocês. Mas bem, vamos continuar um pouco essa história. Quer dizer que Israel foi batido pelos babilônios, mas no momento seguinte vem Ciro. Ciro é o rei da Pérsia. Os pobres dos judeus estão lá na Babilônia, chorando, tristes, angustiados, com um desejo enorme de voltar para Jerusalém. E aqui entra o salmo de hoje, o salmo 136. Os guardas lá na Babilônia querem escutar a cultura de Israel, querem saber os cânticos de Israel, como é que se canta os louvores de Deus. E então vê o salmo de hoje, né? Quando diz assim: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Nos salgueiros da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se de ti eu me esquecer, que se seque a minha língua, que se cole a minha língua no céu da minha boca, se não for Jerusalém a minha única esperança. Ah, quando a gente é batido, quando a gente é chicoteado, quando vai para a Babilônia, quando não está mais na terra prometida, então sente saudade da pátria, da igreja, dos sacramentos, da oração. Já estou transformando isso em coisa católica de novo, tá? Não tem mais, aí sente saudades. Mas não é possível retornar no momento. Então Deus, que utilizou em outros momentos a Babilônia como chicote para castigar, vai utilizar uma outra nação chamada Pérsia como instrumento de salvação. Vejam como Deus não está preso nem a Jerusalém, nem a Babilônia, nem aos persas. Agora Deus vai utilizar os persas como instrumento de Deus para salvar Israel. E aí nós escutamos esse texto belíssimo, quando o próprio Ciro, rei da Pérsia, diz assim: Deus escolheu-me para edificar-lhe um templo em Jerusalém. Que coisa impressionante, é um rei pagão. Ele não é judeu. Mas ele tem consciência de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ele quer construir um templo para o Deus de Israel. Deus me escolheu. Vejam só que interessante. Deus ama o povo de Israel. Deus utiliza o povo da Babilônia para ser chicote dele para castigar Israel, mas Deus utiliza o reino dos persas e o seu rei, que é o Ciro, para salvar Israel. Vocês viram como Deus não está apegado? O que Ele quer é que a história da salvação continue. Que todos sejam salvos. Como diz a Escritura Santa, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João capítulo 3, versículo 16, o evangelho de hoje diz assim: Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que coisa assim
tão bela. Deus não se apega às nações, mas utiliza as nações para salvar você, cada um de nós, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que Deus utiliza as nações. Por isso eu costumo dizer o seguinte: nós os católicos, nós toleramos o Estado laico. Toleramos. Não é o que a gente gostaria, mas já que é assim, a gente tolera. Tolera. O verdadeiro católico só tolera isso aqui, tá? Não ama o Estado laico. Não ama o Estado laico. Tolera que o Estado seja laico. Tolera. Porque os primeiros cristãos, os primeiros católicos também toleraram. Os primeiros católicos viviam no Império Romano. E no Império Romano, eles foram convertendo os romanos em católicos. Uma família aqui, outra família acolá, uma cidade inteira ali, outra acolá, perseguições por um lado, outras perseguições, vitórias aqui, 3 séculos desse jeito, hein? Até que no século IV, com Constantino Magno e Justiniano, todo o Império Romano vira católico. No começo se tolera o Estado laico, mas nós não queremos Estado laico. Nós queremos que Cristo reine nas sociedades. Quando a gente fala, viva Cristo Rei, o que nós estamos querendo dizer é isso, que Cristo reine no Brasil. Se a sua família for católica, se a família do vizinho for católica, se a Ceilândia for católica, se o Distrito Federal for católico, se o Brasil for católico, o presidente também vai ser católico. As leis serão católicas. A maneira de funcionar vai ser católica. Tudo estará penetrado pelo Espírito do Evangelho. Não haverá leis do aborto, porque tudo é católico. Não haverá divórcio, porque tudo é católico. Nós toleramos o Estado laico, mas o nosso ideal é viva Cristo Rei e Senhor. Nós queremos que Cristo reine nos nossos corações, nas nossas famílias, na nossa Ceilândia, no nosso estado, no nosso Brasil. Nós queremos que Cristo reine. O natural para o católico, evidentemente, é um estado confessional católico, porque tudo estaria penetrado pelo Espírito do Evangelho. Isso seria maravilhoso. Nós não temos isso, mas nós esperamos isso, porque nós queremos que Cristo reine, que seja o Senhor do Brasil. É isso que nós desejamos mesmo. E quem não entende essa minha linguagem, não entende a história da salvação, não entende a linguagem da Escritura. Precisa ficar mais católico para entender essa linguagem profundamente católica. Isso é muito importante para a nossa vida. Porque Deus amou tanto o mundo, as nações, a sua família, a sua alma. Deus amou tanto que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, nós precisamos examinar-nos hoje com basicamente 3 perguntinhas, para ver como é que está o nosso fervor católico. Porque realmente o que nós precisamos é catolicizar. Eu estou até mudando a expressão, tá? Antigamente a gente falava que tinha que evangelizar. É correto. Mas eu acho que é mais claro falar catolicizar. Catolicizar. 3 coisinhas. A primeira pergunta é o seguinte: eu tenho vontade de que as pessoas amem Jesus de verdade? Vamos ver como é que isso acontece. Se você é dessas pessoas que pensa que basta a religião no nível privado, ou seja, que não me impeçam de ir à missa, que não me incomodem pela religião, eu vou à missa, se os outros não vão à missa, problema deles. Isso é uma mentalidade de um catolicismo dentro da sacristia que tem um pouquinho de liberdade para eu ir à missa, enquanto que o espírito do Evangelho é o seguinte, Mateus capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, quem crê e for batizado será salvo.
Claro que nós somos proselitistas, no bom sentido da palavra. A gente não fica obrigando as pessoas a se converterem, mas nós queremos a conversão delas. Claro que nós queremos, porque Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho para que todos se salvem. É muito importante isso aqui. Eu quero que as pessoas amem Jesus. Às vezes eu falo essas coisas na paróquia, e graças a Deus, de vez em quando vem um jovem, uma jovem, que fala: padre, lá na minha escola tem um rapazinho que é protestante e que está pensando de vir à missa. O outro, que é judeu, está pensando em se converter. Outro dia chegou uma pessoa que dizia que estava há 30 anos no ateísmo, mas que estava de volta para a fé. É isso. Você tem que promover isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade. Tem que ter fervor pela salvação das almas. Não podemos desejar simplesmente um catolicismo privado, uma igreja de sacristia. Não. Aonde você estiver, provoque amizade, provoque conversa, provoque esse desabafo dos amigos, que você vai trazê-los para Deus. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência como cristãos, como católicos. A segunda pergunta é: eu rezo pela conversão dos pecadores? Que inclusive aproveita a cada um de nós. Rezar pela conversão dos pecadores. Porque quando a gente reza pela conversão das pessoas, vai vir um insight, vai vir uma ideia. O que fazer por aquele meu primo que está afastado da fé? O que fazer por aquela cunhada que há 10 anos não vem à missa? O que fazer por aquela pessoa que está no mundo das drogas? Pessoal, todo mundo tem solução. Todo mundo tem solução. A pessoa mais perdida tem solução. Eu falo como sacerdote de Jesus Cristo, que há 19 anos é sacerdote de Cristo e que viu autênticos milagres diante de si. O milagre da conversão das almas. Tudo tem solução. A pessoa mais perdida, ela é digna de esperança. Não desiste nunca de ninguém. Jamais, jamais. Essa é a segunda questão. E a terceira é a coragem para professar a fé. Eu tenho coragem de professar a fé? Ou eu sou daqueles que, quando o texto sai um pouquinho do bolso e vem um protestante, eu já escondo o texto para não causar polêmica, para não ferir a sensibilidade dos outros? Meus queridos, que se dane a sensibilidade. Professa a tua fé. Seja firme na tua fé. Para com esses respeitos humanos, essas vergonhas. Nós não precisamos disso. Nós somos o que somos. Se essas pessoas que não têm muita vergonha na cara, falam o que pensam, dizem o que pensam e manifestam cada absurdo perante plateias, por que nós temos vergonha de falar o que é bom, o que é verdadeiro, o que salva, o que liberta? Talvez porque nós estamos numa poltrona tranquila. Eu celebrei as missas da manhã aqui também na Paróquia da Ressurreição e observei que esses bancos são muito confortáveis, inclusive são ótimos para dormir. E vi até algumas pessoas dormindo durante a missa, que são muito bons para dormir. E decidi mais uma vez que na minha paróquia os bancos devem ser de madeira, mais duro. De madeira. Porque às vezes a gente está na poltrona do catolicismo muito quietinho, gostoso, confortável, e aí dorme, entra numa sonolência. Os bancos deveriam ser de madeira para sentir. Ainda bem que a cadeira do padre é de mármore. Ah não, colocaram uma almofadinha, que bonitinho, né? Uma almofadinha gostosinha. Não precisamos das almofadas. Não, tudo bem, vocês estão ótimos, graças a Deus tem esses bancos confortáveis, eu aprecio. Mas cuidado com a mentalidade da poltrona macia, onde a fé ela vai como que adormecendo na nossa vida. E não pode ser assim. Lembrem-se, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não se salva sozinho. Você não se condena sozinho. Sozinho não. Leva muita gente para o céu,
ou vai levar muita gente para o inferno. Sozinho não. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que você se salve e leve uma multidão para o céu. Que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que sempre coloca diante de nós muita esperança, nos ajude a compreender essas coisas e nos ajude a não ficar na poltrona, adormecendo, mas que Deus suscite nas nossas almas um fervor verdadeiro pelo que vale a pena, que em definitiva é a vida eterna.